Olá pessoal, bom dia, bem-vindos ao meu terceiro vídeo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje eu quero aprofundar no assunto que eu comecei falando no vídeo passado, que é sobre o assunto da resistência, da resistência mental, que a gente estava dizendo. De maneira nenhuma eu quero me referir à resistência como sendo algo negativo, como sendo algo que atrapalha. Eu não acredito que nada existe em vão na vida. Esses dias eu estava lendo um livro que é o Evangelho de Cristo segundo Tomé, na interpretação do autor chamado Hubert Holden, alguma coisa assim. E tinha uma passagem no livro que dizia, eu não lembro exatamente como era a parábola, mas a explicação do autor dizia que é mais ou menos assim: a natureza da matéria é a resistência. E comparando com o sistema elétrico, por exemplo, todo sistema elétrico tem uma resistência. Para a energia elétrica poder acender a lâmpada, é necessário passar pela resistência do sistema elétrico. Segundo esse livro, espiritualmente é a mesma coisa. Quando ele diz que antes da alma encarnar, ela encontra-se num estado em que ela não pode expandir. Para a consciência poder expandir, para a entidade, para a alma poder expandir, é necessário ela passar pela resistência da matéria. Porque essa resistência permite que a gente ascenda, que a gente evolua. Então, mais ou menos essa comparação do sistema elétrico com o espírito. E a resistência, ela pode vir de várias formas, tanto internamente quanto em situações externas. Então a resistência, ela passa por vários estágios, Tem vários tipos de resistência que podem surgir. Como, por exemplo, às vezes a gente tem um sonho, algo que a gente gosta muito de fazer, algo que a gente quer realizar, que a gente sente que é o caminho do nosso coração, mas que às vezes nossa família não concorda, às vezes o nosso meio, a sociedade não concorda com esse nosso caminho, Acredita que não é muito vantajoso, que não vai trazer muito dinheiro, que não é seguro, esse tipo de coisa. Isso é um exemplo de resistência, A resistência, toda vez que aparece uma situação, que a gente se depara com uma situação que nos desafia, que nos provoca de alguma maneira, que nos desperta algo que estava oculto, que provoca desconforto, que nos traz à tona nossas fragilidades, então a gente está se deparando com uma resistência. E essa resistência, ela tem uma função, tem a função da gente ter um determinado aprendizado para poder expandir nosso entendimento sobre determinada situação, sobre determinado aspecto. Então essa é a real função da resistência. Então por isso que a gente é materializado, por isso que a gente encarna, para a gente passar pela experiência da resistência, que é a dificuldade, muitas vezes, o sofrimento, a fragilidade, para poder superar, transcender isso. E isso de várias maneiras acontece na vida de todo mundo. A gente pegando o exemplo de próprio Cristo, quem tem afinidade com Jesus, quem acredita nisso, quem não tem apenas fique com o exemplo. Ele foi crucificado, então ele enfrentou a resistência da matéria para poder estabelecer o que ele veio estabelecer aqui. Então a resistência também pode ser chamada de provações. Todas as tradições espirituais citam a respeito de provações. Então as provações, elas vão vir para todo mundo. Todos que estão encarnados, vamos passar por provações. Porque o ego, quando eu digo ego, eu quero dizer a entidade, a personalidade, a identificação com o nosso nome, com a nossa forma, o senso de identidade que a gente cria com as nossas experiências. Essa parte nossa, o impulso instintivo, o impulso que vem do medo, que parte do ego, é
não querer encarar a resistência, não querer passar pela resistência. Isso é o que a gente chama de zona de conforto. Porque isso quer dizer que a gente vai ser mexido, né? Talvez a gente precise mudar certas coisas, mudar a nossa visão. Então, o ego nunca quer perder o controle. Ele nunca quer sair da zona do conhecido, né? Nunca quer sair da zona do que ele domina, né? O ego sempre tem medo de algo que possa ser maior que ele. Podemos usar essas palavras. Então, por isso que a vida não é só um mar de rosas. Por isso que tem aquela parábola que diz que a rosa é bonita, mas também tem espinhos. Naturalmente, a gente vai experienciar a dualidade. Isso não tem como fugir disso. Mas a diferença está em como a gente experiencia a dualidade. Como a gente passa pela resistência. Como a gente encara a resistência. Se a gente encara como um fardo, como algo que é difícil, como algo que a gente não tem capacidade, algo que é para o nosso mal, então isso vai gerar o sofrimento, né? E isso vai gerar dificuldade para sair, para transcender essa resistência. Mas quando a gente encara, não, isso é apenas um aprendizado, isso é algo que está vindo para mim para eu expandir algum entendimento, para eu ter algum aprendizado nessa situação, seja ela qual for, qualquer situação que nos tire do conforto, que nos cause irritabilidade, que mostre alguma fragilidade nossa. E não é necessário desistir só porque vem a resistência. Pelo contrário, a resistência ela serve para dar força para a gente continuar, né? No vídeo passado, quem quiser dar uma olhada no vídeo passado, a gente falou do caminho, né? Do processo involutivo, que é a consciência, energia, matéria, e o processo evolutivo é a matéria, energia, espírito. Esse processo de sutilização, a gente vai encontrar essas resistências e a gente passa por elas, a gente transcende elas. E só essa visão de que a resistência ela tem um propósito na nossa evolução já é um grande passo que a gente dá. Então, a primeira coisa, uma coisa que é muito interessante, um exercício que a gente pode tentar, é exercitar a gratidão. Eu falei de gratidão em outro vídeo, a gratidão pela resistência, né? A gente tem costume de agradecer só pelas coisas que nos trazem conforto, nos trazem alegria, e não agradece pelas coisas que nos trazem desconforto. Então o convite desse vídeo é: agradeça pelas coisas que mexem com a gente, pelas coisas que tirem a gente da zona de conforto. E verifique o que acontece, né, na forma como a gente lida a vida. Então acho que por hoje é só. Queria agradecer a presença de você que está assistindo. E até a próxima. Bom dia.